Você já imaginou ter que mergulhar suas mãos em vísceras quentes de um animal recém-abatido para examinar seu fígado? Ou ser respingado por jatos de sangue arterial enquanto corta a garganta de um touro consciente? Ou pior ainda, ter que consumir partes específicas de animais sacrificados enquanto ainda estão fumegantes e semicrus? Estes não são rituais de cultos satânicos modernos, mas práticas sacrificiais oficiais descritas detalhadamente na Bíblia. E o ritual número 3 da nossa lista é tão nojento que vai fazer você questionar se realmente conhece o que acontecia nos altares do Antigo Testamento. Bem-vindos aos Segredos Nojentos da Bíblia. Hoje vamos explorar os 8 rituais de sacrifício mais nojentos da Antiguidade Bíblica. Quando pensamos em sacrifícios bíblicos, geralmente imaginamos uma cerimônia limpa e reverente, onde um animal é oferecido a Deus de forma respeitosa. No entanto, os textos originais do Levítico, Deuteronômio e outros livros contêm descrições surpreendentemente específicas e viscerais dos procedimentos exatos envolvidos nestes rituais. Desde técnicas precisas de abate até manipulação detalhada de órgãos internos, desde coleta sistemática de sangue até consumo obrigatório de partes específicas dos animais, os rituais sacrificiais bíblicos eram processos biologicamente intensos que exigiam conhecimento anatômico detalhado e tolerância extraordinária para fluidos corporais e odores. E lembre-se, o ritual número 3 é tão grotesco que você talvez queira pular essa parte, mas duvido que consiga resistir à curiosidade mórbida. 8. O ritual das primeiras gotas. Começamos nossa lista com um procedimento frequentemente omitido dos ensinamentos modernos, encontrado em Levítico 1:5 e expandido no Talmude. Então degolará o novilho perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e o espargirão ao redor sobre o altar. O termo hebraico shachat, degolar, não descreve simplesmente um corte rápido na garganta, mas um procedimento específico que exigia corte através da traqueia, esôfago, artéria carótida e veia jugular simultaneamente, usando uma faca extremamente afiada em movimento de serra. O sacerdote deveria posicionar-se de forma específica para evitar ser atingido pelo jato inicial de sangue arterial, que poderia esguichar até 2-3 metros de distância com pressão considerável. As primeiras gotas mencionadas em textos rabínicos eram especificamente coletadas em recipientes sagrados, pois acreditava-se que continham a essência vital mais pura do animal. O detalhe mais nojento: o procedimento exigia que o animal permanecesse consciente durante os primeiros segundos após o corte, para garantir que o coração continuasse bombeando, maximizando a drenagem sanguínea. Textos talmúdicos descrevem como os olhos do animal gradualmente perderiam o brilho enquanto o sangue era sistematicamente coletado. O sacerdote então usaria seus dedos para testar a textura e temperatura do sangue, determinando se estava apropriado para aspersão. Sangue muito espesso, indicando morte demorada, ou muito fino, indicando o terror excessivo do animal, seria considerado inadequado para uso ritual. A aspersão ao redor do altar não era um simples respingo, mas um padrão específico onde o sangue deveria atingir todos os 4 cantos da base do altar, criando um padrão geométrico de sangue fresco que permaneceria visível durante toda a cerimônia. Em dias de múltiplos sacrifícios, o altar ficaria literalmente encharcado de sangue coagulado de diferentes consistências e cores. 7. A inspeção das vísceras. Em Levítico 3:3-4 e Ezequiel 21:21, encontramos referências à prática da adivinhação através de vísceras, hepatoscopia. Então, da oferta pacífica oferecerá por oferta queimada ao Senhor.
a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre ela. Embora a Bíblia condene práticas divinatórias, ela descreve detalhadamente a manipulação de órgãos internos durante sacrifícios legítimos. O procedimento exigia que o sacerdote abrisse completamente a cavidade abdominal do animal ainda quente, removesse órgãos específicos e os examinasse minuciosamente. O termo fressura refere-se ao conjunto de órgãos internos, fígado, rins, intestinos, que deveriam ser removidos em sequência específica. O sacerdote literalmente mergulharia suas mãos na cavidade corporal quente, separando órgãos que ainda poderiam estar pulsando com calor residual e atividade muscular post-mortem. O detalhe mais nojento: a remoção deveria ocorrer enquanto os órgãos ainda estavam vivos, com temperatura corporal e textura apropriada. O fígado, particularmente, deveria ser examinado detalhadamente quanto à cor, textura e presença de anormalidades. Sacerdotes treinados poderiam detectar doenças ou impurezas através da palpação direta destes órgãos. Levítico 7:3-4 especifica que toda a gordura deveria ser removida, exigindo que o sacerdote literalmente raspasse com os dedos camadas adiposas aderidas aos órgãos internos. Este processo criaria uma mistura viscosa de gordura, sangue e fluidos corporais que cobriria completamente as mãos e antebraços do oficiante. Mais perturbador ainda, os intestinos deveriam ser limpos, mas não esvaziados completamente. Certos conteúdos digestivos eram considerados parte integrante da oferta. O cheiro resultante da abertura de intestinos de animais ruminantes, combinado com o calor dos órgãos recém-removidos, criava um ambiente olfativo que poucos humanos modernos conseguiriam suportar sem náusea. 6. O banho de sangue dos sacerdotes. Em Êxodo 29, 20 e 21 e Levítico 8, 23, 24, encontramos descrições do ritual de consagração sacerdotal que envolvia aplicação extensiva de sangue no corpo do sacerdote. Então, tomarás do sangue que estará sobre o altar, e do óleo da unção, e os espargirás sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos. Este ritual não era uma simples aspersão simbólica, mas uma aplicação metódica de sangue fresco em partes específicas do corpo. O sangue deveria ser aplicado na orelha direita, polegar direito e dedo grande do pé direito do sacerdote, não apenas tocado, mas completamente coberto até o ponto de escorrer. Imagine o sacerdote de pé, enquanto sangue animal quente é despejado sobre sua cabeça, escorrendo pelo rosto, pescoço e roupas. O líquido espesso e pegajoso impregnaria tecidos e cabelo, criando uma sensação física de peso e umidade que permaneceria por horas. O detalhe mais nojento: o ritual exigia que o sangue permanecesse no corpo do sacerdote durante toda a cerimônia de consagração, que poderia durar várias horas. À medida que o sangue secava, formaria uma crosta escura e quebradiça na pele, criando sensações de coceira e rigidez. Textos rabínicos indicam que diferentes tipos de animais eram usados para diferentes aspectos da consagração, significando que o sacerdote seria sucessivamente coberto com sangue de bovino, espesso e escuro, ovino, mais fluido, e aviário, mais claro. A mistura destes diferentes fluidos criaria texturas e odores distintos à medida que interagiam na pele. Mais perturbador ainda, o óleo da unção mencionado não era simplesmente adicionado após o sangue, mas misturado com ele na pele do sacerdote. Esta mistura de sangue coagulado e óleo criaria uma pasta espessa que aderiria tenazmente à pele, exigindo lavagem rigorosa posterior que frequentemente resultava em irritação e descamação da pele. 5. A queima dos excrementos. Em Êxodo 29:14 e Levítico 4:11-12, encontramos uma das práticas mais repugnantes dos rituais sacrificiais.
mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. O termo hebraico peresh, esterco, excremento, não se refere apenas aos conteúdos intestinais, mas a todo o sistema digestivo do animal. Estômago, intestinos e seu conteúdo, bexiga e todo o fluido corporal não aproveitado. Este material deveria ser queimado em local específico fora do arraial, criando uma fogueira de dejetos orgânicos. O procedimento exigia que sacerdotes coletassem manualmente todo este material repugnante, transportassem-no em recipientes específicos e então o incinerassem completamente. O processo de coleta envolvia esvaziar intestinos cheios de material digestivo semi-processado, frequentemente ainda quente e fermentando. O detalhe mais nojento: a queima deste material criava uma fumaça distintamente nauseante que podia ser detectada a quilômetros de distância. Textos talmúdicos descrevem como o vento poderia carregar este odor de volta para o acampamento, causando náusea coletiva entre o povo. Mais perturbador, o ritual especificava que esta queima deveria ocorrer em local limpo, fora do acampamento. Mas os sacerdotes responsáveis retornavam contaminados pelo processo. Suas roupas, cabelo e pele carregariam o odor penetrante de excremento queimado que persistiria por dias mesmo após lavagem ritual. A fumaça produzida não era apenas mal-cheirosa, mas continha partículas de matéria orgânica em decomposição que, quando inaladas, podiam causar tosse, irritação respiratória e, em casos extremos, infecções pulmonares. Alguns comentaristas sugerem que sacerdotes designados para esta tarefa frequentemente desenvolviam problemas respiratórios crônicos. 4. O consumo da carne crua, em Levítico 10, 12, 15 e Números 18, 8, 11. Encontramos instruções específicas sobre o consumo obrigatório de parte dos animais sacrificados pelos sacerdotes. Esta será a porção das ofertas queimadas do Senhor, o peito e a coxa direita. Em lugar santo a comereis. O que torna esta prática particularmente nojenta é que textos rabínicos especificam que certas partes deveriam ser consumidas enquanto ainda quentes, essencialmente carne que ainda retinha calor corporal e poderia não estar completamente cozida pelos padrões modernos. O peito, chazé, e coxa, choque, mencionados deveriam ser consumidos pelos sacerdotes imediatamente após a aspersão de sangue, muitas vezes antes que o processo de cozimento fosse completado. Isto significava consumir carne que poderia estar chamuscada externamente, mas ainda rosada ou vermelha internamente. O detalhe mais nojento: Levítico 7,15 especifica que a carne do sacrifício pacífico de ação de graças deveria ser comida no mesmo dia e não poderia passar a noite. Em climas quentes do Oriente Médio, isto criava pressão para consumir grandes quantidades de carne rapidamente, frequentemente resultando em indigestão e mal-estar entre os sacerdotes. Mais perturbador ainda, textos talmúdicos indicam que o sangue não deveria ser completamente drenado de certas partes consumidas pelos sacerdotes. A carne reteria sabor metálico distintivo do sangue, criando uma experiência gustativa que muitos descreveriam hoje como repulsiva. Durante festivais onde múltiplos animais eram sacrificados, sacerdotes eram obrigados a consumir porções de cada animal, potencialmente ingerindo quilos de carne semicrua em período de poucas horas. Registros sugerem que vômito e diarreia eram comuns entre sacerdotes após grandes festivais sacrificiais. 2. A aspersão com hisopo. Em Levítico 14:4-7 e Números 19:18, encontramos um dos rituais mais visceralmente repugnantes: o uso de hisopo para aspergir sangue.
E molhará a ave viva no sangue da ave, que foi degolada sobre as águas correntes. E espargirá aquele que há de ser purificado da lepra 7 vezes. O hisopo era uma planta com folhas absorventes usada como pincel natural para aplicar sangue. O processo exigia mergulhar repetidamente a planta em sangue fresco, absorvendo o fluido nas folhas e então pintando literalmente o sangue sobre pessoas, objetos ou superfícies. Para rituais de purificação de lepra, o processo era especialmente nojento. Uma ave era degolada sobre uma bacia de água, criando uma mistura de sangue diluído. Uma segunda ave viva era então mergulhada nesta mistura sanguinolenta, cobrindo suas penas com o fluido, antes de ser solta para voar, espalhando gotas de sangue pelo ar. O detalhe mais nojento? A pessoa sendo purificada era aspergida 7 vezes com este hisopo ensanguentado, cobrindo não apenas sua pele, mas também entrando em contato com boca, olhos e narinas. O sabor metálico do sangue seria inevitavelmente experimentado durante o processo. Mais perturbador, o hisopo usado se tornaria progressivamente mais saturado com sangue coagulado a cada uso. Folhas que inicialmente absorviam líquido limpo, gradualmente se tornariam espessas, com camadas de sangue semisseco, criando uma textura pegajosa e um odor distintivo de ferro oxidado. Para rituais envolvendo múltiplas pessoas ou objetos, o mesmo hisopo seria reutilizado repetidamente, acumulando sangue de diferentes animais e potencialmente espalhando contaminação entre participantes. A planta eventualmente se desintegraria devido ao peso e viscosidade do sangue acumulado, exigindo substituição no meio do ritual. 1. A oferenda do ciúme. Em Números 5, 11 e 31, encontramos talvez o ritual mais psicologicamente e fisicamente repugnante da Bíblia. A prova da mulher adúltera através das águas amargas. Então, o sacerdote tomará água santa num vaso de barro, e tomando o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo, o deitará na água. Este ritual exigia que uma mulher suspeita de adultério consumisse uma mistura nauseante de água, pó do chão do tabernáculo, que continha resíduos de sangue, cinzas e excrementos de animais sacrificados, e tinta dissolvida de uma maldição escrita. A preparação da mistura era deliberadamente repugnante. O pó do chão não era areia limpa, but detritos acumulados de meses ou anos de sacrifícios. Partículas de sangue seco, cinzas de gordura queimada, fragmentos de ossos e cabelo animal e, inevitavelmente, partículas de excremento que haviam sido espalhadas durante a limpeza ritual. O detalhe mais nojento? A mulher era forçada a beber esta mistura enquanto jurava sua inocência, sabendo que se fosse culpada, a substância causaria sua coxa inchar e barriga encher, possivelmente referindo-se a aborto ou deformidade genital severa. A tinta usada para escrever a maldição era frequentemente feita de fuligem misturada com bile animal, criando uma substância ainda mais repugnante quando dissolvida na água já contaminada. O sabor resultante seria indescritivelmente amargo e terroso, com textura arenosa dos detritos não dissolvidos. Mais perturbador psicologicamente, a mulher deveria consumir esta mistura publicamente, enquanto sua família e comunidade observavam, esperando sinais de culpa manifestarem-se fisicamente. A humilhação de beber publicamente esta substância repugnante, combinada com o terror de possíveis consequências sobrenaturais, criava trauma psicológico profundo, independentemente do resultado. 3. O mais nojento: o ritual da vaca vermelha. Chegamos agora ao número 3, possivelmente o ritual mais nojento descrito na Bíblia, encontrado em Números 19, 1 a 22, o sacrifício da vaca vermelha para águas de purificação. Este ritual começava com a seleção de uma vaca vermelha perfeita, que seria levada fora do arraial e abatida na presença do sacerdote.
Mas diferente de outros sacrifícios, todo o animal seria queimado completamente. Sua pele, sua carne, seu sangue e seus excrementos seriam incinerados juntos em uma única fogueira. Durante a queima, o sacerdote adicionaria madeira de cedro, hisopo e carmesim às chamas, criando uma fogueira que consumiria não apenas carne e ossos, mas também todo o conteúdo intestinal, fluidos corporais e dejetos do animal. O cheiro desta combustão seria indescritivelmente nauseante. Uma mistura de carne queimada, excremento em decomposição e órgãos internos carbonizados. O detalhe mais nojento: as cinzas resultantes deste processo, incluindo resíduos de todos os fluidos corporais, excrementos e órgãos queimados, seriam coletadas e guardadas para preparar águas de purificação. Esta mistura seria usada para purificar pessoas que tivessem tocado cadáveres, significando que pessoas em luto seriam aspergidas com água contendo cinzas de excremento e órgãos decompostos. Mais perturbador ainda, qualquer pessoa envolvida no processo de preparação destas cinzas se tornaria cerimonialmente impura até o entardecer. Mas, paradoxalmente, as próprias cinzas eram consideradas agentes de purificação. Isto criava um ciclo onde aqueles que preparavam agentes de limpeza se tornavam sujos no processo. O aspecto mais grotesco era a preparação das águas de purificação propriamente ditas. As cinzas, contendo resíduos orgânicos queimados, eram misturadas com água viva, corrente, criando uma suspensão turva e mal cheirosa que deveria ser aspergida sobre pessoas e objetos usando hisopo. Imagine o horror psicológico de uma pessoa em luto, já traumatizada pela perda de um ente querido, sendo forçada a ser coberta com água contendo cinzas de excremento animal queimado. O processo adicionaria trauma sensorial ao emocional, criando associações duradouras entre purificação e experiências repugnantes. Textos rabínicos posteriores tentaram racionalizar este ritual através de simbolismo complexo, mas a realidade física permanecia. Era um processo objetivamente nojento que exigia que pessoas vulneráveis fossem cobertas com substâncias que qualquer pessoa moderna consideraria contaminantes em vez de purificadoras. E assim chegamos ao fim da nossa exploração dos rituais de sacrifício mais nojentos da antiguidade bíblica. É fascinante perceber como práticas que eram consideradas sagradas e purificadoras pelos padrões antigos seriam vistas hoje como extremamente anti-higiênicas e até traumatizantes. O que torna estes rituais particularmente impactantes é a precisão técnica envolvida. Estes não eram procedimentos vagos ou simbólicos, mas protocolos detalhados que exigiam conhecimento anatômico específico, tolerância física extraordinária e preparação psicológica para lidar com fluidos corporais, odores intensos e experiências sensoriais extremas. Também é importante notar que estes rituais serviam propósitos teológicos e sociais complexos. Eles criavam experiências memoráveis que conectavam os participantes visceralmente com conceitos abstratos de pureza, pecado e sacrifício. A intensidade física destes procedimentos garantia que ninguém esqueceria facilmente de suas implicações espirituais. Agora quero saber, qual destes rituais de sacrifício você achou mais perturbador? Foi o ritual da vaca vermelha que eu avisei? Ou algum outro te impactou mais? Deixe sua opinião nos comentários. E se você tem estômago forte para mais conteúdo como este, não esqueça de se inscrever no canal Segredos Nojentos da Bíblia e ativar o sininho. Na próxima semana, vou revelar as 9 doenças mais nojentas mencionadas na Bíblia. E acredite, tem condições ali que fariam até estes rituais parecerem agradáveis.
Clique no card que está aparecendo agora para assistir nosso vídeo sobre métodos de execução mais brutais mencionados na Bíblia. E compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que acha que os rituais antigos eram todos limpos e respeitosos. Obrigado por assistir até o final. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe e te poupe de participar de qualquer um destes rituais nojentos.